Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, está preparado? Com certeza sim, hein? A aula 4 já vai começar. Eu estou aqui, professor Alberto Viana, nossa disciplina de governança pública, e hoje eu estou vestido aqui, ó, né, um terno preto, como sempre, a camisa também social preta, calça jeans azul e sapato social preto. Aqui ao fundo eu estou com o nosso estúdio aqui, com todo esse fundo branco e detalhes verdes, e a nossa escrita EAD atrás também. Mas ó, quero te dizer uma coisa, está preparado mesmo, porque estamos chegando da metade para o fim da nossa disciplina de governança pública, e hoje nós vamos falar da governança pública e a sua emergência no Brasil, um assunto agora de suma importância. Por que a governança pública veio surgir? Como que ela veio surgir no Brasil? Como é que ela está sendo implementada? Você vai saber, é claro, logo mais, porque ó, eu vou colocar aqui para você o slide na tela. Ó. Veja bem, governança e sua emergência no Brasil. No Brasil, Ribeiro, Filho e Valadares, lá em 2017, ó, recente, viu? Afirmam que a governança ela não teve uma implantação por meio de um processo linear, tá? E nem também progressivo com os respectivos marcos, sobretudo devido a condicionantes políticas que em certos momentos poderiam facilitar a sua implantação e em outros travá-la. Lembra quando nós falamos lá na disciplina de teoria das organizações sobre algumas disfunções da burocracia? É exatamente o que acontece no Brasil, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Quando a política, ela muitas vezes facilita, ela também tem o papel de, às vezes, dar uma dificultada, dar uma travada. Às vezes não é pelo governante, não é pelo político, mas sim pela legislação vigente. Não dá para simplesmente nós pegarmos um modelo de gestão, como a governança, e falar, olha, cumpra-se a partir de agora. Não, calma, não é bem assim que funciona. Você vai entender mais à frente. Olha só. Então, a exemplo dos Estados Unidos e também de outros países da Europa, a implantação da governança ela está intimamente ligada à redemocratização, tá? Porque o Brasil passou a partir da década lá de 80, né? Outro ponto que fortaleceu essa implantação foram as pressões sociais por serviços públicos mais eficientes e também a cobrança de controle para alcance de resultados. Falamos, deixamos claro, inclusive na primeira aula, quando a gente tratou sobre eficiência e eficácia, tá? E quando nós falamos dos modelos de gestão, principalmente o modelo de gestão gerencial, nós estávamos tratando exatamente da eficiência, tá? Ou seja, de serviços públicos mais eficientes, de fazer mais com menos, mas não simplesmente fazer mais com menos e pegar qualquer coisa barata e entregar na mão da sociedade, de fazer qualquer coisa, mas sim ter eficiência e, é claro, uma eficácia que trouxesse resultados duradouros para a sociedade, tá? E é isso que trata aqui essa governança, como que ela começou a ser implantada, né? E, é claro, pressões sociais, né, por serviços públicos mais eficientes. Não bastava que a administração pública simplesmente entregasse o serviço, mas sim que entregasse de forma eficiente. Tenho recursos para isso, porém vou utilizá-los da melhor forma. Sobrou recurso, vou melhorar o serviço existente. É mais ou menos assim que funciona. Vamos aqui. E é claro, essas cobranças, elas fizeram surgir a necessidade de inserir aspectos de eficiência no cotidiano do serviço público. Silva e Braga, lá em 2015, Silva, Braga e Silva, né, destacam que na década de 90, já estamos aqui, ó, o Brasil era caracterizado por inúmeras normativas escritas. O que? A famosa burocracia, tá? Ó, burocracia, nem vou escrever tudo, tá? Mas com pouca efetividade prática, razão pela qual a necessidade de transparência, tá? Sustentabilidade e principalmente eficiência no setor público acentuou o quê? A importância de implantação da governança como um modelo de gestão. Tá? Então a busca por melhores resultados configura-se um paradigma, né?
pois denota a desconstrução de um grupo de ações, processos e também procedimentos que paralisam a qualidade dos serviços públicos. A divisão das responsabilidades, a descentralização na tomada de decisões e a transparência eram os principais desafios a serem superados nessa corrida por mudança. Lembra que eu falei lá atrás sobre o decreto-lei, o modelo gerencial que surgiu na administração pública por meio do Decreto-Lei 200, lá em 1967, ainda na ditadura, tá? Quando nós estávamos começando a trabalhar de fato a descentralização do serviço público. Ah, professor, então foi a partir daí que começou o processo? Sim, começou lá, mas nós sabemos que por conta de legislações, por conta de leis, por conta de toda a normativa jurídica, algumas coisas não funcionam de uma hora para outra, demoram anos, tá, para se mudar. Tanto é que a nossa Constituição, nós tivemos várias até chegar na que estamos hoje, que é de 1988, e mesmo assim, tá, nós já temos aí milhares, né, de outras edições dessa própria Constituição de 88. E aí, volta aqui, eu quero te mostrar o seguinte. Uma das situações vividas foi exatamente a divisão de responsabilidades por meio da descentralização na tomada de decisões, a transparência, vê que a lei da transparência só veio surgir já no final da década de 90, eram os principais desafios a serem superados pela corrida por mudanças, tá? E aí deixa eu trazer aqui o próximo, os constantes desajustes nas contas públicas do Brasil nas décadas de 80 e 90 impediram que o país atendesse às necessidades mínimas da sociedade. Pedia-se, é claro, muita urgência no controle sobre a execução de políticas públicas efetivas e, é claro, o gasto dos recursos públicos. Ainda, Jacobsen e Mortensen, lá em 2016, chamam a atenção para o fato de que a transição para um modelo de governança, tá? Nós ainda estávamos no gerencial, mas essa transição para a governança não se efetiva por meio de substituição, mas com o envolvimento delimitado de todas as suas camadas e também das transações nas múltiplas dimensões, de forma a desenvolver um relacionamento duradouro entre as organizações e todos aqueles que estão envolvidos. Professor, quem são esses stakeholders? Tá? São todos aqueles que estão envolvidos, sociedade, a própria administração, os gestores, tá? Os fornecedores, enfim, todos os mercados, sejam interno e externo, que envolvem toda a administração pública. E isso era um dos grandes desafios. Espera aí, como é que eu vou colocar a sociedade para participar de um processo que é regido por lei? Simples, editando a lei, criando de fato uma lei que dê liberdade para que a sociedade também possa participar, tá? Para que uma própria lei dê liberdade para que a sociedade possa verificar como eu estou gastando o dinheiro público, como eu estou utilizando o recurso público, é claro, na prestação do serviço, e ela possa me cobrar. E também o que nós vamos ver, e já falamos em outras aulas, me responsabilizar, tá? Caso alguma coisa dê errado. É exatamente isso, basicamente. Olha aqui, tal entendimento atraiu iniciativas políticas e ações para o incremento da governança, com vistas a aproximar o cidadão da gestão, acabei de falar, aproximar o cidadão da gestão, tá? Incrementar o controle e também o accountability e aperfeiçoar as 3 esferas administrativas. Simples, né, professor? Nem tanto. No Brasil, a missão ficou sob responsabilidade aí condutiva dos órgãos de controle, Controladoria Geral da União, a CGU, o Ministério Público e principalmente ele, o Tribunal de Contas da União, TCU, objetivando, é claro, o fomento da governança pública nas organizações e instituições por eles fiscalizadas. É claro que para se poder implementar um modelo robusto, né, como a governança, precisava principalmente dos órgãos públicos que são responsáveis pela fiscalização do recurso público. Se eu sou responsável por algum dinheiro, algum recurso público, eu não posso simplesmente gastar esse recurso público, tá? Existe uma lei específica, existe uma finalidade específica e existe também aquele que vai ver, opa, administrador público, você tem X dinheiro na sua mão,
você precisa gastar com isso, isso, isso e aquilo que está previsto em lei. Tá? E é claro, os órgãos fiscalizadores eles existem exatamente para tratar dessa situação. No Brasil, o responsável pela implantação da governança foi exatamente o Tribunal de Contas da União, como a gente vai ver num breve resumo. Quero te dizer uma coisa, chegamos aí a metade, né, da nossa disciplina, metade para o fim da nossa disciplina, e já trouxe muito conteúdo aqui, mas eu quero saber se você já começou a dar uma lida nesse material, tá, que está lá no referencial básico de governança organizacional, tá, nos links disponíveis aí de conteúdo, nos materiais complementares. Se você ainda não leu, vai lá dar uma lida, aperta o pause agora e vai lá. Foi lá? Voltou, beleza, vem aqui de novo porque eu quero dar continuidade no conteúdo. Olha aqui, ó. Nessa esteira, o Tribunal de Contas da União aprovou o referencial básico de governança aplicável aos órgãos e entidades da administração pública e também ações indutoras de melhorias. Isso foi lá em 2014, tá? Com as diretrizes aplicáveis a entidades e órgãos da administração pública, com o objetivo de quê? Aperfeiçoar a governança pública da União, dos estados e também dos municípios. O Tribunal de Contas da União ele foi indicado para elaborar, acompanhar e avaliar ainda, ó, a implantação da governança nos órgãos da administração pública do Brasil, por ser, é claro, o órgão de controle externo, como eu falei para você. É ele que fiscaliza, tá, como órgão de controle externo. Desde então, o Tribunal de Contas da União não vem economizando esforços para organizar e implantar assertivamente o processo de governança. Tanto é que nós já estamos, esse referencial básico de governança surgiu lá em 2014 e nós já estamos na terceira versão, que é do ano de 2020. Então você começa a imaginar o seguinte, opa, criou-se um em 2014, tá? Lá em 2017 já fez uma nova edição e em 2020 mais uma edição, trazendo, é claro, melhorias, visões diferentes, porque é dessa forma que se implanta e é claro, que se analisa como estão sendo realizadas as ações. Você planeja, começa a implementar e por meio de ferramentas de controle você começa a verificar o seguinte, opa, o cenário mudou, a situação mudou, então eu preciso editar uma nova versão que atenda a esse novo cenário, que atenda essa nova versão dos fatos que está acontecendo. E isso é normal de qualquer situação, inclusive aqui do nosso material, que também está totalmente atualizado. Dá uma olhada na biblioteca, na minha biblioteca lá virtual, dá uma olhada no referencial básico de governança organizacional, a versão 2020, os links estão aí. Clica aí, vai lá dar uma lida, pesquisa e te aprofunda nesse conteúdo, porque ele vai te deixar ainda com mais conhecimento, tá ok? Olha aqui, contribuir então para a elaboração do referencial básico de governança, a Constituição de 88, tá? O Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ó, tá aqui ela, ó, aprovada lá em maio de 2000, e, é claro, o Programa Nacional de Gestão Pública e também desburocratização, instituído lá em 2005. Tá? O esquema adotado aí pelo Tribunal de Contas, em seu referencial básico, demonstra a consolidação da governança e, é claro, da gestão nas políticas públicas institucionais, conforme a imagem que eu vou te mostrar agora. Olha só que esquema grande e bonito. Nossa, professor, não dá para entender nada. Calma que eu vou te mostrar aqui. Você está lendo aí, mas eu vou te mostrar cada um desses, cada instância que existe nesse gráfico. Então, as instâncias lá externas de governança, vou voltar aqui, ó, para mostrar, instâncias externas de governança. Estou grifando aqui para você ver, tá? E embaixo também tem as de apoio à governança, mas vamos lá, ó. As instâncias externas de governança, elas são as responsáveis pela fiscalização. Deixa eu grifar bem isso aqui. Então, as externas, professor, são responsáveis pela fiscalização. Ainda, pelo controle e também pela regulação, tá? Desempenhando importante papel para a promoção da governança das organizações públicas. Então, você olha ali, ó, fiscalização e controle da regulação, ou seja, existe lei, tá? Existe normativa
tá? Que essas instâncias externas vão ser responsáveis, ok? Vamos lá. Ainda, as instâncias externas de apoio à governança, é aquela que está lá embaixo, tá? Ó, são responsáveis pela avaliação, agora a gente começa a avaliar, tá? Ó, pela auditoria. Ah, professor, agora começou a entrar algo mais de controle, mais avaliativo, sim, pela auditoria e também pelo monitoramento independente. E nos casos em que disfunções são identificadas pela comunicação dos fatos às instâncias superiores de governança, sejam elas internas ou externas. Você lembra de uma ferramenta chamada PDCA? Tá? Que existe lá o planejar, executar, controlar e, é lógico, agir. Aqui ó, é exatamente a parte de monitoramento, a parte de controle, para verificar se tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que está dentro da regulação está sendo executado a contento. É exatamente isso. As instâncias externas de apoio à governança são diferentes das instâncias externas de apoio à governança. Tá? Tá lá no gráfico que eu estou trazendo aqui também, mas tem muito mais conteúdo lá no referencial, não deixa de estudar não. Olha aqui, ó. As instâncias agora internas de governança são responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas internas. Por isso que é interna, né, professor? Claro. Bem como, mas também tem, ó, monitorar a conformidade e o desempenho delas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. Estou olhando para dentro, tá? Para a parte interna da organização. E é claro, se houver alguma falha, se houver alguma mudança a ser realizada, eu preciso comunicar, tá? Para poder corrigir. Continuamos lá na ferramenta PDCA. Verificou-se, controlou, opa, preciso agir para corrigir, tá bom? O ciclo de melhoria contínua o tempo inteiro. Vamos para a próxima. As instâncias internas agora, de apoio à governança, realizam a comunicação entre as partes interessadas, internas e externas à administração, tá? Bem como auditorias internas que avaliam os processos de governança e de gestão de riscos e também controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração. E aí você fica naquela situação do seguinte, professor, como assim? Então quer dizer que eu tenho instâncias internas e instâncias externas. Vou até voltar para você ver aqui novamente, ó. Coloca aí, coloca na tela aí, ó. Olha elas aqui, ó. Instâncias externas, responsáveis pelo controle e regulamento, instâncias externas de apoio, tá? Que são aquelas que realizam as auditorias independentes, controle social organizado, tá? E aí nós temos, é claro, a alta administração, tá? O conselho de administração ou equivalente, mas também as instâncias internas de apoio à governança, por meio de auditoria interna, por meio de comissões e comitês e, é claro, a ouvidoria. Cada uma delas voltadas, tá? Para a implementação correta da governança nos órgãos públicos jurisdicionados, né, ao Tribunal de Contas da União. Gente, isso aqui é um conteúdo maravilhoso que traz aí uma implementação muito tranquila, tá? E eu quero finalizar da seguinte forma com você. A administração executiva ou alta administração é uma instância interna, tá? Ó, deixa bem claro, interna de governança. E ela é responsável por avaliar, direcionar e também monitorar internamente a organização. Abaixo das instâncias de governança, encontram-se as instâncias de gestão, a gente viu lá, a gestão tática é responsável por coordenar a gestão operacional em áreas específicas. Nossa, professor, que conteúdo, hein? É um conteúdo bem denso, um conteúdo que exige a sua atenção total. Se você der uma cochilada em algum momento aí, aperte o pause, volte aí até onde você cochilou, se você lembrar, se não, assiste essa aula de novo, que ela tem duração de uns 20 minutos no máximo, tá? Mas como eu estou falando, não é, tá, responsabilidade do professor dizer o seguinte, só minha videoaula vai ser o suficiente para você aprender esse conteúdo. Não, material de apoio, referências complementares na biblioteca virtual. E se você achar que lá é pouco ainda, procure nos
nos sites de busca aí, governança pública, que você vai achar uma infinidade de artigos, de documentos voltados para esse tema, tá bom? Vou encerrando por aqui e, é claro, leia o conteúdo, te aguardo na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.